Mas agora a gente vai falar de uma outra coisa. Vem comigo. Atenção para essa dica. Eu não sei se você aí na sua casa tem pedido bastante comida, delivery. Tem pedido aí na sua casa? Às vezes dá preguiça, né? A gente está cozinhando todo dia junto, não é? É ruim, não é? Então assim, vou pedir hoje. Aí o que eles estão fazendo? Tem um delivery agora que começou a pensar exatamente no que eu disse para vocês aí de casa. Poxa, às vezes tem uma coisa que tem que ficar crocante, às vezes é um molho que fica mais gostoso quando a gente termina em casa, finaliza em casa. Então que tal a gente começar a fazer umas comidinhas para as pessoas terminarem em casa? Uma boa, não é? Bem, foi isso que o Fábio fez e o Fábio vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Fábio, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Tudo bem? Tudo ótimo. Conte pra mim, primeiro, como é que é ter um restaurante nesta pandemia? Como foi enfrentar esse aprendizado diário que a gente ainda está aprendendo muito ainda, não é? Sim, em geral é extremamente complicado, porque a gente já está agora há quase 4 meses fechados e a nossa situação é ainda um pouco mais complicada, porque a gente está na zona rural, então a gente já tinha desde o começo a dificuldade de um delivery convencional. Fazer com que esses pratos, que em deliveries convencionais de restaurantes que já estão na cidade, é difícil já conseguir entregar ele quentinho, fazer com que ele saia da zona rural, chegue para o cliente com a qualidade que a gente quer, era difícil, praticamente impossível. Gente, que dificuldade, até porque o restaurante de vocês era uma rota de passeio. Com certeza. Né? Eu vou fazer com a minha família, eu vou passar o dia lá e tal. E aí, de repente, hoje não tem mais passeio, as pessoas estão tendo que ficar em casa. Aqui vai ser um lugar que as pessoas não vão passar. A princípio, preocupou muito? Com certeza, com certeza. E cria essa insegurança toda. Todos elogiavam a comida, mas eu sempre fico assim, será que eles gostam mesmo muito da minha comida ou será que eles gostam só do meu espaço? Como é tudo isso? Então, tudo isso gerou uma insegurança no início. E aí? Mas isso abriu, na verdade, várias possibilidades, né? Porque se a gente ficasse num delivery padrão, talvez a gente não evoluísse tanto quando a gente evoluiu igual agora. A gente já entrega mais de 700 porções por semana. Que legal! Né, de pratos, todos os pratos são para serem finalizados em casa. E a gente começou agora há 2 semanas a operação em São Paulo também. Que demais! E também está crescendo bastante lá, tá super legal. E vocês achavam que vocês iam ter essa ideia anteriormente, por exemplo? Se tivesse tudo muito bem, teria essa ideia? Não, com né? certeza não. Nesse sentido, a pandemia veio ajudar, né, veio abrir novas possibilidades para a gente. E com certeza a gente vai continuar isso depois que, se Deus quiser, acabe essa quarentena. Sim, mas aí vocês têm um serviço a mais e pessoas de outros lugares estão conhecendo vocês. Com certeza. Que legal. Eu vi, né, eu tinha lido umas informações sobre vocês, que vocês por mês chegavam a atender 8.000 pessoas. Sim, sim. Agora, com as vendas, está mais ou menos quanto? Então, quando a gente fala em 700 porções, as porções, em geral, são porções para 2 pessoas. Então, o volume de pessoas que têm se alimentado, né, dos nossos produtos nem reduziu tanto, porque 700 porções são 1.400 por semana, 2.800, 5.600 refeições praticamente por mês, né? E nesse sentido é bem legal. Bom, a margem reduziu, né? Porque antes a gente conseguia colocar uma margem melhor também pelo espaço, mas de qualquer forma isso está motivando toda a equipe, está mantendo a nossa cabeça ocupada, né? E criando esse faturamento novo que vai continuar depois. Que maravilha. Você trouxe aqui pra gente alguns exemplos de prato. Sim. Né? Eu até falei no comecinho do programa que esses dias eu recebi em casa e eu achei demais. Era uma pizza, só que como ela tinha uma mussarela de búfala, que geralmente quando a gente põe, ela deixa molinho e a minha pizza ia esfriar, veio numa caixinha a mais. E aí quando eu olhei, eu falei, gente, que legal o cuidado. Era pra eu terminar de montar a minha pizza em casa. Sim. E aí vocês tiveram essa sacada. Então aqui a gente tem algumas... bem por aí, eu tenho alguns exemplos aqui. Fale, por favor. A gente tem o mais vendido aqui hoje nosso é um bacalhau com natas, né? Que ele tem... Todos os pratos têm um preço bem acessível, até porque a gente entende que nesse momento está todo mundo passando por uma situação complicada. Então a gente tem um bacalhau com natas, com uma batatinha salsa palha, né? Uma mandioquinha. Que ele vai montado e a pessoa vai gratinar ele em casa. E a mandioquinha palha, como ela já está crocante, não tem problema, só vai embaladinha hermeticamente para que ela não pegue umidade e não fique molinha. Molinha. Né? Outro que a gente tem são os raviolis, né? São todas massas artesanais que a gente faz o recheio, faz a massa, faz todo o fechamento da massa lá.
a gente coloca ela no fubá para ela não grudar, e daí vai o molho, também um molho ao sugo, né, um molho de tomate pelado, para a pessoa aquecer ali, porque o ravioli é um que, por exemplo, não tem essa possibilidade. Se eu mandar para casa da pessoa, a massa passa do ponto, gruda tudo, o molho às vezes também não fica legal. Então, dessa maneira, a pessoa tem a sensação de estar realmente comendo no restaurante. Que delícia isso. Olha, eu estou impressionada, eu achei muito legal essa ideia. Eu estou mais impressionada ainda por você falar da distância, né, de ser uma área rural, e de vocês estarem se reinventando tanto e tá dando certo. E vai continuar, viu? Com certeza a cabeça também fica muito mais leve quando a gente acerta numa criação, né, de uma ideia boa, e a gente consegue manter as pessoas que estão juntos da gente, não é, Fábio? Com certeza. É complicado. E aí vocês continuaram com as pessoas aí na cozinha do restaurante? Sim. Hoje a gente tinha uma equipe de 30 funcionários fixos, né? Hoje a gente está trabalhando com 15 funcionários, que para esse momento eu acho que é bem... É um número bem alto, né? Pensar em outras empresas que estão aí fechadas, sem poder estar trabalhando. Com certeza. E fora isso a gente está trabalhando com as suspensões do governo, né? Então a gente vai girando os funcionários, alguns voltam, então estão todos integrados nesse novo modelo, né? Com certeza. Ninguém fica sem jogar. Quando voltar para o campeonato, está todo mundo treinado. Todo mundo treinado, todo mundo no mesmo time, não é? Exatamente. Conta pra mim o que tem nesse purê de mandioquinha aí, porque o cheiro tá bom demais. Bom, é um purê de mandioquinha clássico, vamos dizer assim. E é uma receita bem simples também. Eu até estava comentando com a produção, quando a produção me ligou. Eu falei, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Uma, porque o Fábio é engenheiro de produção, o Fábio não é cozinheiro. Perguntar, Fábio, é você que cozinha? Não. O Fábio não é cozinheiro. Como qualquer empresa pequena, principalmente em momentos como esse, e eu sou apaixonado por cozinha, meu pai é o chefe, né? Só que ele está de quarentena, por isso ele não pôde vir. Que legal. Eu entro na cozinha, a gente trabalha junto, eu gosto muito de cozinhar, mas realmente não sou um profissional da cozinha. Então ele está sendo exatamente a você que está na sua casa pedindo um prato do restaurante que vai fazer um acompanhamento para sua comidinha. Exatamente. Nesse caso a gente tem a mandioquinha, né, que a gente descascou, cozinhou em água, pouca água, né, daí a gente escorre a água, espreme, é interessante espremer ela 2 vezes, para ela ficar bem lisinha, né. Depois a gente coloca na panela com manteiga. A gente usa muito um sal com alho, que é um tempero caseiro nosso, que é sal com alho fresquinho. Que vocês preparam lá. Isso, e a salsinha também lá da horta. Isso é bom, viu? Salsinha da horta faz toda a diferença. E derrete a manteiga, coloca esse sal com alho. As quantidades daí estão no Instagram. A gente vai colocar para vocês a receitinha, tá, gente? Depois adiciona a mandioquinha salsa, já cozida e amassada, e vai dando ponto com leite, né? Eu adoro mandioquinha, então quando eu sinto o cheiro, você já sente o cheiro, parece que já dá aquela fominha gostosa. A mandioquinha parece que aquece a barriga da gente, né? Sim, é uma coisa simples e sai um pouquinho do purê de batata normal, né? Exatamente. A gente coloca, eu gosto de deixar ele mais molinho nesse caso, porque a gente vai comer com uma sobrecoxa, né? Que é uma sobrecoxa que é suculenta, mas não tem muito molho. E gosto de colocar um pouquinho de noz moscada no final. Para dar um gostinho. Dá um gostinho, bom. Um gostinho diferente, né? E você tem aprendido bastante receita, então, nessa quarentena? Tenho aprendido bastante receita. Na verdade, em geral, as receitas a gente conhece, né? Porque como eu sempre vivi isso, eu conheço as receitas, mas é muito diferente você realmente estar cozinhando, principalmente no restaurante, né? Não é aquele... Eu lembro que a primeira vez porque eu trabalhei muito tempo na indústria, né? Na verdade, 5 anos eu trabalhei depois que formei engenheiro de produção. Depois a gente decidiu por ir para o restaurante, né? E tem eventos também. E eu estava fazendo, um dia entrei, né, para ajudar o meu pai e fiquei responsável por um acompanhamento como cozinheiro amador, mas supervisionado por quem sabe. E comecei a fazer e
colocava tempero e não ia. De repente meu pai chegou e falou, não, é assim, ó, peraí, pegou uma colher e falei, pai, você vai salgar? Ele falou, não, é diferente, porque em casa você coloca, né, um pouquinho. Quando você pega uma panela daquele tamanho é totalmente diferente, então não adianta você saber cozinhar, você tem que saber cozinhar para bastante gente. E isso eu acho que é uma coisa que eu estou aprendendo muito. Que legal. Olha, o nosso bate-papo está maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou te agradecer, mas vou pedir depois para você montar esse prato para a gente mostrar esse prato para as pessoas. Pode? Porque eu quero ver esse seu purê. Claro. Mas eu já quero que você dê um recado para as pessoas. Já fale, por exemplo, as redes sociais de vocês, para as pessoas procurarem vocês, para procurar a comidinha de vocês, porque, gente, é cheirosa demais e eu vou ter que experimentar esse purezinho depois. Fábio, pode falar as redes sociais de vocês. Então, a gente está no Instagram, né, como recanto.do.bosque.oficial, official, na verdade, com 2 Fs, né? E daí o telefone para contato, daí para fazer os pedidos é o 012-98125-0629. Que maravilha. Vocês ficam em Guaratinguetá? A gente fica em Guaratinguetá, né? A gente está atrás do posto Graal Clube dos 500. Ah, é fácil acesso pela rodovia Dutra? É super fácil acesso pela rodovia Dutra. A gente está trabalhando com o delivery, tanto dos pratos frescos para serem finalizados, quanto dos pratos congelados, que é o caso, por exemplo, da operação que a gente faz em São Paulo. E também está aberto para retirada, para retira, né? As pessoas passam lá também e retiram os pratos. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe.